Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, sempre 5 da manhã, sua primeira notificação do dia aqui no Canto. Pra quem não me conhece, eu sou Leonardo Santiago, já peço pra você, aperta no gostei, não esquece, não é fundamental, o vídeo é grande hoje, viu? A meta, inclusive, está errada, a meta é de 99.300, seu apoio é fundamental. Peço pra você se inscrever no Canto rumo aos 100 mil inscritos. A gente tem bastante coisa pra falar aqui, eu não vou enrolar muito não, eu só vou lembrar pra você que você pode aproveitar e se cuidar com Tom Jefferson, medicina esportiva, atendimento médico em emagrecimento, hipertrofia e performance com visão integrativa. 71996009988. Um abraço para Tom, parceiraço aqui do Canto Rubro Negro, médico da seleção, médico do Vitória. Venham me cuidando, venham mudando a alimentação, meus treinos estão sendo mantidos e, claro, acompanhamento de Tom. Você que quer cuidar da sua saúde, não é só questão estética, entre em contato com o Tom, meu irmão, tamo junto. Bom, vamos colocar aqui primeiro na tela a tabela, evidentemente. O Vitória acabou a rodada dependendo, vamos dizer assim, do Santos não vencer o Palmeiras para que ele continue fora da zona de rebaixamento. Lembrando que Santos e Palmeiras se enfrentam no dia 15 de novembro no jogo atrasado. Palmeiras cheio de desfalque, mas que vai levar o jogo muito a sério, porque o Santos tomou 3-2 do Flamengo e o Mirassol venceu o Palmeiras por 2-1. Isso significa que Palmeiras e Flamengo estão com a mesma quantidade de pontos, porém o Palmeiras tem uma vitória a mais. Ambos têm um jogo a menos, então mesmo que o Palmeiras vá desfalcado pegar o Santos dia 15 de novembro, eles estarão precisando vencer. Caso o Santos empate o seu jogo atrasado, o Vitória está oficialmente fora da zona com relação ao número de jogos, já que finalmente a gente vai ter uma noção real com relação aos jogos atrasados, já que o Fortaleza empatou em 2-2 com o Grêmio e chegou aos 30 pontos. Ou seja, caso o Fortaleza vença o seu jogo atrasado, ele vai para 33, não alcança o Sport Clube Vitória. Internacional com 37, Grêmio 40, Corinthians 42 e o Ceará deu uma desgarrada, foi para 42 também, meus amigos. Essa é a tabela e, claro, a gente vai aqui, além de falar da tabela, repercutir a entrevista de Fábio Mota. O vídeo é de Vinícius, repórter aqui do Canto Rubro Negro. Fábio Mota fala sobre uma dívida que o Botafogo tem com o Elkson, que está na justiça. Fábio Mota fala também sobre o fato de ter tentado negociar com o Botafogo e que acabou não dando certo. E claro, como esse vídeo já está repercutindo bastante, eu estou colocando aqui para vocês, para que a gente veja o que o presidente do Vitória falou a respeito da situação de Lucas Halter em campo, enfrentando a equipe do Botafogo. Para mim, inclusive, o Lucas Halter foi o melhor em campo, tá? Concordo com ele. Além de William Oliveira e Neres, para mim, foram os 3 melhores em campo. Matheus também foi muito bem, tá? Mas para mim, o top 3 foi esse. Daqui a pouco eu vou falar da vaquinha. E claro, se você puder, não esquece, não tem como contribuir na vaquinha, aperta no gostei, aperta no inscrever-se, é de graça. Vamos lá? Vamos ver o que o Fábio Mota tem a dizer. Fábio, sobre essa questão do Elkson, me parece que o Botafogo deve um pouco mais de 1 milhão, ou é um valor que você não tem esse cálculo na cabeça? Sobre Elkson? Sim. Dá mais de 12 milhões. Você atualizar a dívida. Quanto tempo tem a dívida de Elkson? Analisa aí pra você ver. Então, nesse caso... O Vitória não recebeu 1 centavo de Elkson. O Botafogo levou Elkson, depois vendeu pro Japão, vendeu para não sei onde. O Botafogo não recebeu. O Vitória não recebeu nem a porcentagem, aquela porcentagem de lei por Elkson ser clube formador. Nem isso o Vitória recebeu. Aí é mídia, uma discussão jurídica, uma briga jurídica. Nós fizemos certo, botamos o atleta, sabemos o que estamos fazendo. Vamos tentar nesses 3 dias que a gente tem direito um acordo. Se não tiver acordo, a justiça foi feita para dirimir conflitos. Ele vai apresentar a tese dele, o Vitória vai apresentar a nossa, e aí a gente vai discutir, debater numa boa, sem problema nenhum. Não teve desrespeito nenhum do Vitória. Vitória passou a ser... A título de curiosidade, o Fábio falou, não teve desrespeito nenhum, porque o CEO do Botafogo fez um tweet falando que o Vitória não chegou a um acordo com o Botafogo e que escalou o Lucas Halter de forma desrespeitosa e que eles iam executar a dívida. Lembrando que não tem risco do Vitória perder ponto, tá? Não tem nada a ver, aquela situação da Portuguesa que a galera cita, teve relação com registro e documento. No caso de Lucas Halter, é uma situação de multa, enfim, a galera da área jurídica vai explicar melhor, mas não tem nada no âmbito desportivo, tá? Manda tentando negociar com o Botafogo. Até porque na CBF o Lucas Halter está regularizado jogando pelo Vitória. Enfim, a gente vai falar sobre isso na live de 8h30. Deixa eu voltar um pouquinho o vídeo. Vitória passou a semana tentando negociar com o Botafogo. Passamos a semana dizendo que não tinha problema de pagar multa, até porque 1 milhão Vitória tem conta, o problema não era pagar 1 milhão. Como o jogador hoje já é do Vitória, pelo fato dele já ter atingido a meta do contrato e pelo fato da gente já ter que pagar o Botafogo em abril, o que o Vitória queria era bater 1 milhão de multa da compra do atleta. Não aconteceu, nós levamos ao Botafogo a dívida que o Botafogo tem com Vitória com relação a Elkson. Aí veio aquela história que a dívida é da associação, que não é da SAF.
Enfim, Rauta jogou, nós não estamos arrependidos de ter botado o Rauta. Rauta jogou, para mim foi o melhor em campo, e aí a gente vai dar sequência no que possa acontecer daqui para frente. Nossa energia agora está para o jogo do Palmeiras. Botafogo já é página virada, a gente está agora todo mundo concentrado agora para o jogo do Palmeiras. E do Sport, que já são 2 jogos juntinhos aí, e aí daqui, você já pensou? Mas aqui é jogo a jogo. Primeiro o Palmeiras, depois a gente pensa no Sport. Tá aí o vídeo de Fábio Mota falando a respeito da situação de Lucas Alter, citando a dívida lá de não sei quanto tempo, 2015, se eu não me engano. O Vitória vendeu o Elkson pro Botafogo em 2011. Rapaz, tem tempo, viu? Eu lembro que em 2011 ele fez sua última partida pelo Vitória contra o Vila Nova. Mas tá aí tudo que o Fábio Mota falou, e claro, teremos cenas dos próximos capítulos, nos próximos dias, sem a menor dúvida. Pauta para falar sobre isso, meus amigos, não vai faltar, beleza? Mais um que se rendeu e falou da torcida do Vitória. O treinador do Botafogo, David Ancelotti, falou a respeito de como a torcida canta o jogo todo e ajuda o time. Sempre bom trazer esse tipo de corte aqui no canto. Confira. E depois na segunda etapa, sim, um jogo mais travado, um jogo com mais faltas, onde eles começaram a acreditar. Tenho que falar que essa torcida é uma torcida que ajuda muito o time, que canta todos os jogos. Foi um ambiente muito bonito para jogar futebol hoje. Difícil, porque joga pelas suas vidas. E na segunda etapa tivemos mais dificuldades, mas seguimos em uma boa sequência, sem perder, sem tomar gol. Claro que queremos ganhar. Temos Pois é, meus amigos, isso surpreende um total de 0 pessoas. Imagine um time brigando por G6, G7, G8. O que é que a nossa torcida não faria? Antes de reagir à coletiva de Jair Ventura, eu vou colocar aqui o vídeo de Paulinho. A projeção, mais uma vez, se diminuiu. É isso mesmo, a projeção para escapar do rebaixamento diminuiu. Falei que o vídeo é grande, eu nem comecei o react da coletiva ainda, tá? Então, para você que gosta de acompanhar os vídeos com a duração maior, é bom que você deixe aí nos comentários, porque a voz do povo é a voz de Deus. Então, tô aqui para fazer o que vocês preferem. Vocês preferem os vídeos mais longos, os vídeos mais curtos? É bom você comentar aqui. Sei que tem a galera que vai falar, eu prefiro qualquer um, pô, não me ajuda. Diga qual você prefere, tá? Projeções de cada time, vamos lá. Para quem hoje está dentro do Z4, quem está dentro do Z4, certo? Tem que olhar para o Vitória, que o Vitória hoje é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Quem está na zona de rebaixamento tem que ser melhor no final do campeonato que o 16º, que hoje é o Vitória, que tem 35 pontos, 35% de aproveitamento. Com esse aproveitamento o Vitória faria 40 pontos, então um pontinho a mais, da projeção 41. Quem está hoje... Nosso aproveitamento tá batendo 40, né? Tem que melhorar. De fora do Z4. Pega o Santos é o 17º. Quem está fora do Z4 tem que ser melhor que o 17º colocado, que hoje é o Santos, que tem 33 pontos. E 34% de aproveitamento. Tá bem próximo, né? O nosso aproveitamento do Santos, bem próximo mesmo. Com este aproveitamento, o Santos faria 39 pontos. Então, um pontinho a mais na projeção, 40. Então, para quem está dentro do Z4, 41 para escapar. Para quem está fora, hoje, 40 pontos. Dito isso, vamos nessa. Vamos projetar para quem está hoje dentro da zona de rebaixamento. Projeção de 41 pontos para escapar. Beleza? Então vamos lá. Por isso que a projeção diminuiu, né? Bom, na projeção aqui o Fortaleza só faz 6, na projeção o Juventude faz 9. Terminaria na frente do Vitória nessa projeção dos últimos jogos. Os jogos do Juventude fez 9 pontos. Exatamente o que tem que fazer agora para escapar. Para mostrar o momento, o Juventude, peguei os últimos 5 jogos do Juventude. Fez 9 pontos. Exatamente 9 de 15, bom. O que tem que fazer agora para escapar. Fez 60%, tem que fazer 60%. Se o Juventude, atenção, repetir a campanha recente nas últimas 5 rodadas, vai chegar a 41 e vai escapar do rebaixamento. Santos tem 33. Para chegar a 41, faltam 8 pontos. Santos tem mais 6 jogos para disputar. 8 pontos em 18, que dá exigência de 44%. Que loucura nessa projeção, não a matemática, não que a matemática seja loucura, não é isso, mas nessa projeção cairiam Vitória, Santos, Sport e Fortaleza, bicho, Juventude escaparia. Para mostrar o momento do Santos, peguei os últimos 6 jogos do Peixe. Fez 5 pontos. 3 a menos do que tem que fazer agora. Tem que fazer 8 e fez 5. Fez, arredondando aqui, 28%, tem que fazer 44%. Se o Peixe fizer nas últimas 6 rodadas o que fez nos 6 jogos anteriores, vai chegar a 38% e vai cair. Então, pela projeção de momento do Vitória, que é o 17º colocado, para o Santos escapar do rebaixamento tem que fazer mais 8 pontos, Juventude mais 9, Fortaleza mais 11. E pela projeção de momento, o Sport está virtualmente rebaixado. Agora, quem está fora do Z4, quem está fora da zona de rebaixamento, tem que no final do campeonato ser melhor que o 17º colocado, que é o Santos, que abre a zona de rebaixamento.
Projeção do Santos, 39, então um pontinho a mais 40. Então quem está fora do Z4 hoje e que não tem 40 pontos ainda estão aqui, ó. São os dois, Vitória e Inter. Porque o Grêmio, eu repito, o Grêmio empatou com o Fortaleza, ao empatar com o Fortaleza, chegou a 40 pontos. Com uma exigência de 40 pontos, nesse momento estou tirando o Grêmio, certo? Dessa condição de possível rebaixado. Lembrando sempre, o clube só vai estar livre do rebaixamento quando o 17º colocado não puder mais alcançá-lo. Mas vamos nessa. Projeção. Vitória tem 35. Para chegar a 40 faltam 5 pontos. Exigência a partir de agora de 33%. Tem que fazer 5 pontos em 15 que vai disputar. Para mostrar o momento do Vitória, peguei os últimos 5 jogos do Vitória. O Vitória fez 7 pontos. Tem que fazer 5 agora, ou seja, fez 2 a mais. Fez 46%, quase 47%, tem que fazer 33%. Então se o Vitória repetir nas últimas 5 rodadas da campanha recente, vai fazer mais 7 pontos, vai chegar a 42%. Vai escapar do rebaixamento. Que é o limite, né? 42, 43 ali. A exigência é 40. E o Santos chegaria a 40, o Inter chegaria a 39, gente. Meu Deus do céu, que loucura esse campeonato. Mas é isso, eu sempre falei que enquanto Vitória tiver chances matemáticas, Paulinho estará aparecendo aqui neste canal. E o que estará aparecendo também neste canal sempre é a GolCase, sabe por quê? Porque todo o site está com 70% off, a maior black de todos os tempos. Use o cupom GOLVITORIA, desconto adicional em compras acima de R$ 99,00. Estou sempre com minha garrafa, inclusive daqui a pouco, em breve, trarei novos produtos para vocês. Capinha também, produtos da GoCase de muita qualidade. Como eu falei, todo o site 70% off. E usando o cupom GOLVITORIA, você aproveita e tem um desconto adicional com compras acima de R$ 99,00, beleza? Bom, vamos agora colocar o react da coletiva de Jair Ventura. Vamos ver o que Jair Ventura falou. A coletiva tá grande e ele sempre fala bastante, né? Ele sempre acaba respondendo muito mais do que a galera pergunta. Isso não é necessariamente uma crítica, eu gosto dessas coletivas. Até porque, mesmo quando o Vitória não vinha vencendo no começo da era Jair Ventura, vamos assim dizer, as coletivas de fato estavam mais leves. Imagens, claro, da TV Vitória, tá? Vamos lá? 1, 2, 3 e Jair Ventura na tela. Boa noite, Jair. Um jogo dificílimo aqui no Barradão, com um apoio maciço da torcida, uma festa lindíssima, e um jogo em que o Vitória, no primeiro tempo, passou por alguns apuros, porém se reequilibrou e no segundo tempo buscou o resultado. Não faltou luta, dedicação e esforço. Mas qual o seu resumo do jogo? Boa noite. Concordo com a sua leitura de jogo. Aproveitar a oportunidade, já que você tocou no assunto, de elogiar a nossa torcida. Torcida que compareceu em peso, torcida que lotou o estádio, fizeram a parte dele, nos empurraram. E eu fico feliz, porque é difícil. Você vê no final do jogo você não vencer e a sua torcida te aplaudir. Então, eu acho que o jogo que você viu, que eu vi, a nossa torcida também viu. Principalmente no segundo tempo, a equipe do Vitória buscando gol a todo momento. Mas não fomos eficazes, né, em fazer o gol. É o nosso primeiro empate, desde que nós chegamos aqui. São 9 jogos, o primeiro empate. A gente queria muito a vitória para nos distanciar da zona incômoda, mas não foi possível. Mas também a gente tem que dar mérito ao nosso adversário. Nós enfrentamos a atual campeã da Libertadores, o atual campeão brasileiro, uma equipe muito qualificada, né, com muito técnica, muito difícil de encaixar a marcação. Primeiro tempo a gente teve dificuldade de conseguir fazer os nossos encaixes e não por demérito nosso, por mérito. São poucas pessoas que vêm aqui e olham só para si, não olham para o outro lado. A gente pegou uma equipe muito qualificada que nos deu muito trabalho. Principalmente saindo de pressão no primeiro tempo. Realmente manipulava muito bem, saía muito bem de pressão, bicho. No segundo tempo, a gente faz alguns ajustes. Na minha concepção, a gente volta ainda melhor. Apesar do primeiro tempo ter sido muito equilibrado, a nossa chance clara foi com o Renzo, onde ele sai cara a cara com o goleiro. O Thiago não fez nenhuma grande defesa, eles tiveram mais posse. Mas Alexander Barbosa perdeu um gol inacreditável e o Botafogo botou bola na trave, né? Gente, assim, pelo amor de Deus, é claro que eu tô considerando os desfalques do Vitória, a diferença dos elencos. O Vitória fez um jogo justo contra o Botafogo. Achei até que foi melhor no segundo tempo. Mas no primeiro tempo o Botafogo foi melhor, o que também é natural, né? Já que não tinha os desfalques que o Vitória tem e ainda assim tem um elenco melhor que o Vitória teve, né? Desenvolveram ali pelo corredor central, com muita aproximação. O Savarino buscando as costas dos nossos volantes, difícil de encaixar. No segundo tempo a gente consegue esses ajustes e a gente volta melhor. O Braga entra muito bem, faz uma dobra muito boa ali com o Eric, a gente volta pro Eric para a posição inicial e a gente tem um segundo tempo muito melhor, na minha humilde opinião, do que o Botafogo, mas não foi o suficiente. Então a gente concordo que foi melhor no segundo tempo, o que é muita coisa, né? Poderia ter ganhado o jogo sendo melhor no segundo tempo. Sai com um ponto esse
né, que lógico que a gente queria vencer, mas você vê de repente o jogo do Corinthians, que a gente teve um jogo de repente até melhor ou igual, né, do que hoje, e a gente saiu com uma derrota. Então a equipe foi madura também de não se jogar de qualquer maneira para não perder o jogo. A gente foi equilibrados até o final, tivemos Foi madura para matar os contra-ataques. Verdade. chances e a gente leva esse ponto, né? De repente com esse ponto, com o ponto do Corinthians, o ponto do Vasco, com o gol no final, os outros pontos, né, a gente já estaria numa situação melhor. Não era o que nós queríamos, a nossa torcida viu, vocês todos viram, nós buscamos o resultado o tempo todo, mas não conseguimos fazer os gols, e agora a gente sai com ponto e descansar. Temos peças importantes, né, que ficaram fora. O Cáceres já vem um tempo ali, o Eric adaptado, você ficou fora com Baralhas, jogadores com características parecidas, né, o Dudu. A gente jogou com a dupla de volante hoje inédita, jogadores que a gente não vai falar o que é melhor, o que é pior, mas tem características diferentes de Baralhas e de Dudu, por exemplo, né? Então agora a gente volta a retornos importantes. A gente tem um jogo dificílimo, que é contra um dos postulantes ao título, que é o Palmeiras, mas temos tempo de recuperar, e que a gente possa fazer um grande jogo e sair com um grande resultado também jogando em São Paulo. Jair, boa noite. Já que você citou aí sobre a questão do Botafogo, né? Eu queria que você contasse, né, qual foi a análise que você fez, como foi que o Botafogo acabou dificultando o jogo do Vitória a ponto de, às vezes, sair para trocação junto com o Vitória, às vezes ficar um pouco mais atrás, às vezes também obrigar o Vitória a ficar mais recuado. E sobre o Lucas Braga, você falou que ele foi bem na partida, acho que o torcedor que estava aqui também percebeu isso. E qual foi a conversa que você teve ali com ele no vestiário, até para poder dar um pouco mais de confiança para um jogador que o torcedor tem um pouco assim de pé atrás? Olha, a conversa com o Braga já tem sido desde que eu cheguei. A gente por vezes preserva, a gente por vezes utiliza que a gente sente uma necessidade. E a conversa é sempre de passar confiança, de saber da importância dele pra gente. Entrou bem mesmo. É um menino trabalhador, ele sabe, né, das críticas do momento que ele está passando. Mas como eu falei desde que nós chegamos, a gente não pode abrir mão de nenhum atleta. A nossa janela está fechada, os jogadores que de repente vinham de alguma situação anterior, a gente tem que tentar resgatar. E fico feliz, ele teve nos últimos 2 jogos 2 chances para fazer gols, o jogo do Santos, o jogo do Inter, acabou não fazendo. Mas hoje entrou bem numa função que não é dele. Você vê, provavelmente outros jogadores que não estão em bom momento, né, se negariam a nos ajudar em fora da posição, já que já estão sendo criticados já jogando em suas posições. Então o Braga é esse cara que o grupo adora, um menino que está sempre sorridente, e ele está incomodado, lógico, com as críticas, mas quer nos ajudar, quer dar a volta por cima, e o momento que eu chamo ele para entrar de lateral, em nenhum momento ele se opôs, e fico feliz, né, que ele tenha entrado e nos ajudado. Sobre o Botafogo, acho que a grande dificuldade foi a qualidade técnica deles, né? Jogadores, lógico, os jogadores estão brigando pelo título G4, jogadores que participaram do título da Libertadores, do Campeonato Brasileiro. Então, vai estar sempre chovendo no molhado. A gente vai falar, pô, eles fazem isso, por que você não marca? Porque as outras equipes também não conseguiram, senão eles não estariam brigando no G4, senão eles não seriam campeão da Libertadores. O Atlético Mineiro tentou marcar eles, mas perdeu o título, porque é difícil, né? A gente vai jogar outros jogadores, mas eu entendi a ideia. Contra Flamengo, Palmeiras, Botafogo, essas grandes equipes de grandes investimentos. A gente vê os vídeos, todo mundo vê. Se fosse fácil, a gente estaria lá brigando com eles junto no G4. Mas é difícil marcar. E sim, mérito deles individuais. Muitos jogadores qualificados. O Danilo preenche o campo todo. Quando você pensa, já está o Danilo, já está pisando na área, já está fazendo girar, e com mobilidade técnica, e eles te envolvem por isso. São jogadores extremamente qualificados. Jogadores que ninguém ganha menos de 1 milhão ali e é difícil marcar. Então, por isso, você tem que dar méritos também para os nossos adversários. E mesmo assim, a gente foi melhor no segundo tempo. No primeiro tempo, muito equilibrado. Eles com um pouco mais de posse, mas o Thiago não fez nenhum grande milagre, nenhuma grande defesa. Eles tiveram uma bola na trave. Nós tivemos, de bola parada, nós tivemos 2 cabeceiros que passaram muito rente. O Lucas com o Halter e também com o Neres. A bola passou muito perto de bola parada e tivemos a chance do jogo com o Enzo. Essa é a grande verdade. Ele saiu cara a cara. A cavada acabou não entrando, o goleiro deles acabou abafando, acho que ele fez o que tinha que ser feito, mas a bola não entrou. Agora é já pensar no próximo adversário, mas não podemos deixar de tirar a qualidade do nosso adversário, que é um time extremamente técnico. Verdade.
Boa noite. Extremamente técnico e, volto a dizer, é melhor do que o Vitória. O Vitória, com todos os desfalques, conseguiu competir, claro, com o apoio do Barradão lotado, que a gente sabe que é diferente. E poderia até ter tido sorte melhor no segundo tempo. Um jogo justo do Vitória, pra dizer o mínimo, tá? Competitivo e justo. Boa noite, Jair, Tássio Caldas, do BNews e da Baiana FM. Eu vou falar um pouquinho, e quero que você comente um pouquinho justamente sobre o Renzo Lopes, que acabou de falar, do gol claro que ele perdeu, né? Ele tentou dar a cavada, acabou não acertando a finalização da melhor forma possível para fazer o gol do Vitória. E desde que você começou a colocar ele como titular, alguns questionamentos de torcedores que a gente acompanha nas redes sociais vêm sendo feitos em relação à sua opção por ele e não pelo Renato Kaiser. E eu gostaria que você esclarecesse o porquê, né, da opção dele. É porque ele, de repente, segura mais os adversários? É porque ele é mais forte fisicamente? Ou é só a questão tática mesmo do Jair Ventura, que prefere o estilo do Renzo ao estilo do Kaiser? O Kaiser foi meu titular desde que eu cheguei. O Renzo acho que fez o segundo jogo, uma por causa da ausência. O Kaiser também teve a chance no último jogo, saiu cara a cara e também não fez o gol. Então a briga segue livre. A mesma crítica que teve pro Renzo hoje teve do Kaiser, né? Podia fazer o 2-0, não teve o último jogo? Então, a camisa 9 tá aqui, ó. Isso me preocupa, porque na reta final, tudo que a gente não poderia ter é Renzo e Kaiser em uma fase ruim. Não vou dizer que Renzo está na fase ruim, porque Renzo, de fato, ainda ajudou pouco comparado ao que se esperava dele. Fez um bom jogo ali contra o Santos, ganhou alguns duelos aéreos importantes, sustentou bem o time, etc. Mas Kaiser tá numa fase ruim, era tudo que a gente não precisava agora, né? Segurar, vai segurar. Não tem o eu. Tem o melhor pro Vitória, o que a gente achar. Não tem preferência de nenhum dos dois, né? Então, que a briga tá com eles. Quem entrar e resolver vai segurar a cabeça, senão a gente vai rodar. Não tem. A briga tá com eles. De repente, se um fizesse o gol que o outro não fez, o outro fizesse o gol, beleza. A gente tava com mais gols e a situação já estava definida. Não tá definida. Não tá definida por isso. Os que têm a oportunidade vão, depois entram, faz a oportunidade, tem que botar lá ele, a bola pra dentro ali, né? Tá a bola pra dentro, vai ficar. Não adianta. Por vezes, o que você falou do Renzo hoje, a torcida também não gostou que o Kaiser perdeu o gol, né? No último jogo. Então, tem que os dois fazerem o gol. Vamos jogar com 2-9. Já joguei com 2-9 também. Se estiverem num bom momento, a gente dá um jeito. Mas a gente torce para que ele. Que eu tenha que vir aqui e responder sobre os gols feitos e não perdidos. Mas a gente tem confiança nos dois, muda assim, característica um pouco diferente dos outros. O Renzo já é esse cara mais de disputa, a gente ganha mais na bola aérea, o Kaiser já mais de força e ataca o espaço. Teve um toque ali no caso que de repente poderia ter sido pênalti. Pô, não achei pênalti, não. Enfim, jogadores diferentes. No pós-jogo 8h30 a gente vai conversar sobre isso. Diferente. E quem ganha é a gente. E o jogo vai definir o que eu vou precisar. De repente um cara de mais estatura, de sustentação, um cara mais de ataque espaço. Mas acho que o time é bom quando o elenco é montado assim com jogadores de características diferentes. E hoje o Vitória nos proporciona 2 novos com características diferentes e daquilo que a gente entender para o jogo. E também, lógico, que deles que estiverem no melhor momento vão iniciar o jogo. Mas você vê, de repente a gente está falando de quem inicia, ele é titular, ele não é. De repente no jogo do Inter a gente estava falando só da bola do Kaiser, que teve a chance para matar o jogo e não fez. E a gente teria só exaltando ele. De repente o cara que fez o trabalho sujo de iniciar, de brigar. E a mesma coisa eu falei pro Kaiser, porque os jogos ficam mais abertos com o passar do tempo, principalmente no segundo tempo, os times mais cansados, né? Então, assim, as mudanças vão dando alguma diferença, mas quando você tira Alec Telles, você bota Cuiabano, é difícil dar diferença, né? Você tira caras extremamente qualificados, bota os caras extremamente qualificados. E essa é a diferença de equipes que brigam no G4 e de equipes de outro campeonato. Mas você acha que a gente não queria também? Mas a gente financeiramente não tem o poder que essas grandes equipes têm. Então a gente, quando perde 3, 4, 5, 6, 11, 10 jogadores, a gente sofre, né? O Hiller fez a sua estreia comigo, entrou bem no jogo muito difícil, e a gente vai rodando elenco. A gente botou o Michael, a gente vai botar os meninos, praticamente já usamos todos os atletas que tínhamos à disposição. O Kik, mais uma vez, teve a chance dele e a gente vai rodando. Eu vou usar e a gente vai usando e vamos ver se a gente consegue o objetivo. Cada vez que a gente deixa de vencer, fica mais difícil, mas a gente vai vivíssimo aí até enquanto a gente tiver chance para a gente alcançar nosso objetivo, que é a permanência na Série A. Essa semana foi difícil, né? Mais cabelos brancos, com 5 desfalques. 5 desfalques, foi complicado. Mas então, uma coisa que a gente viu já no jogo de hoje, Vitória enfrentou uma equipe altamente qualificada, um campeão brasileiro,
e se portou como tal. É uma decisão, jogou de igual para igual, apertou, botou o Botafogo, principalmente no final do jogo, atrás das cordas. Sim. E faltou, como eu disse ali para o Caio, um tiquinho só para vencer o jogo. E quando você entrou em campo, você entrou um pouquinho mais sorridente, mais feliz, porque ganhou de surpresa aí, na última hora, o zagueiro. E quando você fala de confiança, a gente viu essa equipe competir com confiança e principalmente hoje, você falou que ia dar essa moral para ele, que ele precisava, o goleiro Thiago Couto estava muito firme no gol. Verdade. Eu acho que Só errou no começo do jogo uma saída de bola que catou borboleta. Fora isso, de resto foi bem. E a reposição foi ruim. Mas vamos lá. 8h30 a gente conversa sobre tudo. você bateu na tecla, o Antônio tá aí, lá ele atrás de você. E a gente estava falando isso agora, a nossa equipe está ficando cada vez mais madura, né? Uma equipe segura, uma equipe organizada, que não se descontrola, que sofre o gol e joga, que faz o gol e joga, que não torce mais para os jogos acabarem. Nossa vitória do Inter, você vê que a gente não sofreu em nenhum momento no final do jogo, aquela coisa do Ceará do início, a gente já acaba o jogo, sabe? Todo mundo olhava pro relógio, termina. A gente está amadurecendo como equipe, né? Como conjunto, e é lógico que individualmente as peças também vão aparecendo, mas um excelente jogo do Eric adaptado, depois foi para a função dele, fazendo a dobra ali com o Braga, foi muito bem também, né? Um jogador extremamente decisivo. Então a gente vai crescendo e vai nos dando maturidade em encarar equipes extremamente qualificadas, como todos nós vimos, que principalmente tecnicamente, que é a equipe do Botafogo, que faz esses jogos equilibrados de igual para igual. Só que o campeonato está terminando e a gente precisa de vitórias para a gente continuar, né? Então a gente fica triste por não ter vencido, mas feliz de encarar um Botafogo, o atual campeão da Libertadores e brasileiro de igual para igual, ter tido, se você olhar aí nossas maiores chances, o nosso XG, o nosso foi quase o dobro do Botafogo. Então, assim, da gente. XG, pra quem não sabe, é uma estatística que mostra, vou falar muito por alto, tá? Estatística de chances de gols feitos, vamos dizer assim. Qual a porcentagem que o Vitória tem? Não é porcentagem, é um número, né? Por exemplo, XG de 2,5, ou seja, o Vitória poderia ter feito 2 a 3 gols. Basicamente isso, tá? Ter criado, né? A gente poderia ter. XG é expected goals, ok? Gols esperados pela produção da equipe. Pronto, agora expliquei melhor. Tido uma sorte melhor saindo com a vitória, mas não deu. Mas temos que valorizar esse ponto, não só pelo que nós produzimos, mas também pela qualidade do nosso adversário. Jair, boa noite. Evelyn Santos, Mosaico Esportivo. Eu queria que, de maneira resumida, você falasse o que faltou, de fato, para o Vitória sair hoje mais assertivo nas construções ofensivas. Olha, já venho alguns jogos já que a gente vem batendo nessa tecla de efetividade, né? O próprio jogo do Inter, a gente criou bastante chance, né? A gente falou do Kaiser, a gente falou de outras chances claras ali, a gente não foi eficiente. E a Série A você tem que ser eficiente, porque as chances que os nossos adversários têm, eles vão lá e... Gol, né? Eles vão lá e fazem as oportunidades que têm. Mas é passar confiança. A gente estava falando da situação de Kaiser e Renzo. Não adianta a gente tirar confiança de um de outro. A gente tem que ter os dois bens. Eu acho que essa briga interna é boa para os dois, que um acelera o outro, né? E daqui a pouco, quem sabe, a gente ganha com um gol que um saiu jogando e o outro que entrou depois, e aí não tem problema. O que é importante é a vitória. Se nós botarmos o eu na frente do nós, as coisas não vão dar certo. Agora, se nós entendermos que todos os atletas, mesmo aquele que inicia, o que entra faltando 3, 4 minutos, tem a sua importância, as coisas vão ficar mais fáceis nós alcançarmos o nosso objetivo. Professor, boa noite, tudo bem? Professor? Olha, irmão, boa noite. Tudo bem? Nevou aí, né? É natural. É natural. Professor, queria falar de um atleta específico que foi o William Oliveira. Para mim, acho que para a maioria, fez a melhor partida dele no ano pelo Vitória. Um jogador tão criticado durante toda a temporada. Eu queria saber, professor, qual a sua análise do William? Cara, o William foi aquele coisa do... Meu segundo melhor em campo, perdeu só para Lucas Alta. Jogou muita bola. Mineirinho de comer pelas beiradas e comer quietinho. Foi chegando... A gente não pode mentir que a gente sente um pouquinho da atmosfera daqueles jogadores que já não estão tanto fazendo parte do processo. E a gente foi usando, foi vendo. Ele, por vezes, não ficou na relação. Por vezes, a gente, vamos levar, não vamos. E fomos usando. Ele, no dia a dia, um líder, um cara extremamente comunicativo. É um líder dentro do campo em termos de orientar, de falar. O nosso time não tem muito essa característica de falar. E ele é esse cara. E no jogo contra o Santos ele entra num jogo muito difícil,
né, no Santos na Vila, e ele entra muito bem na minha concepção. Verdade. E ele foi muito bem cortando espaço, fazendo as diagonais, pisando Que é o que ele sabe fazer, né? Leitura de espaço, principalmente. na área, marcando o funil. E vai ganhando espaço, acaba ganhando mais oportunidades e segue jogando bem. Então agora a briga que a gente estava falando de agarrar a oportunidade, ele agarrou a oportunidade dele. Então vem tendo regularidade, principalmente, que isso funciona para você agarrar a sua titularidade, mesmo que momentânea, que tem volta de Baralhas, tem volta de Dudu, e a gente ganha mais um jogador. Eu vou com Baralhas e o William, tá? Contra o Palmeiras. Mas calma, 8h30 a gente conversa sobre isso tudo. Não me xinguem. Essa quando nós estivermos todos aptos, a gente tem um jogador que estava no final da fila, por muitas variáveis até que aconteceram antes da nossa chegada, mas que com o passar do treino, do dia a dia, de persistir, de lutar, de não se entregar, passou a fazer grandes jogos, fez o gol no Cruzeiro e vem fazendo grandes jogos, nos ajudando também. Então, fico muito feliz da gente ter recuperado mais um desses atletas que, de repente, já estavam vistos como fora dos planos para esse ano de 2025. Pô, chegou a falar que atletas estavam vistos fora dos planos. E realmente o 2025 de Oliveira não era bom, de fato. E boa noite. Para diminuir um pouco seus cabelos brancos, Flamengo 1-0 em cima do Santos, para dar uma aliviada aí em você. Alguns segundos. Você chegou, né, no Vitória e você não conseguiu repetir o elenco, né, ou esse time. Os 3 zagueiros ali, Zé Marcos, Alter e Camutanga, só atuaram juntos 2 vezes, né? E vieram questões de lesões e questões de amarelos. A pergunta que eu quero fazer para você é muito simples, né? Eu vejo que a sua comissão sempre está aqui com vocês são bem unidos. Como foi para vocês enxergarem que o Eric tinha condições de ser o lateral direito? Você trouxe até um ponto importante, né? Às vezes o jogador ele é criticado e aí quando chama para fazer um certo tipo de função, ele às vezes não quer atuar, mas assim, qual foi o olhar clínico que o Jair Ventura, junto com a sua comissão, teve para dizer assim, eu acho que o Eric pode ali atuar bem como lateral e vem crescendo aí nos últimos jogos com a camisa do Vitória? Boa pergunta aí, Thiago, tá? Legal. Eu dou o nome para isso de percepção, né? Eu acho que a carreira de treinador, isso é meu, tá? Não peguei nenhum livro, anota aí. A gente tem 5 pilares importantíssimos. Já fizemos vídeo sobre isso. Primeiro, gestão. Segundo, comunicação. A gente tem que ter uma boa comunicação, porque não adianta você ter boas ideias e você não conseguir transferir isso para os seus atletas. Comunicação é importantíssimo. Treinos são muito importantes também. E uma, para mim, fora gestão, comunicação, e a mais importante para mim, que a gente vai falar onde eu quero entrar, percepção. A percepção, eu esqueci uma, me ajuda aí que eu esqueci uma. Tem muito tempo que eu... A percepção, o que é percepção? Na minha concepção. A percepção é a gente botar um vídeo aqui, ó, e a gente vai assistir um jogo, e a gente vai fazer um relatório, todos nós aqui. E a gente vai ter uma visão totalmente diferente, todo mundo do mesmo jogo, do mesmo atleta, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Isso não está nos livros, isso não vai estar na CBF Academy, isso não vai estar na UEFA. Isso é seu, é particular, cada um vê de um jeito. As pessoas vão ver de um jeito, não estou falando que é melhor, que é pior, o nome disso é percepção. E dentro dessa percepção por características do atleta, falei, pô, acho que ele pode fazer. Eu peguei, vou dar um exemplo, eu trabalhei 10 anos no Botafogo, né? A gente disputou uma Libertadores lá em 2017. O Bruno Silva, ele chega pra gente, ele chegou a ser zagueiro no Avaí. Eu usei ele como externo nesse time de 2017, porque eu entendia que ele tinha força, velocidade, pisava na área para poder fazer essa situação de externo. Aí você fala, caraca, esse cara viu isso. Ele era zagueiro no Avaí, porra, tá jogando de beirada. O Lindoso, que era um camisa 10 quando a gente traz ele do Madureira, no Campeonato Carioca, ele era o 10 e faixa, ele era o D'Alessandro, ele era o Alan Patrick do Madureira. Eu trouxe ele para ser meu número 5. Para quê? Para ganhar construção. Eu tive essa percepção de trazer ele para ele jogar um pouco mais de frente e ele ser esse cara. Então, isso são percepções. O Eric, por ser esse cara que já joga do lado direito, ele não tem a perna direita, que o ambidestro, a grande maioria dos ambidestros são destros. Verdade. É muito difícil você ter um ambidestro canhoto. Tenta lembrar na história do futebol aí. A grande maioria deles são destros.
Então, lógico, você perde, mas é um cara que está acostumado a defender pelo corredor que ele mais defende. E antes da gente fazer a linha de 5 com a linha de 4, ele era o cara que defendia. Que acompanhava. E baixava já para fazer isso com o lateral. Então, a mudança foi muito pouca. Então, dentro dessa virtude que ele já tinha como fechar, a gente achou que ele poderia fazer. Lógico, teve um papo com ele. Eu faço uma anamnese onde eu converso com os atletas para que eles se sintam confortáveis. E ele vai ficar chateado comigo que eu brinco agora, eu chamo ele de Cafu. Já tô chamando ele de Cafu. Ele, porra, não, Cafu não. Mas, cara, acho que só ganha é ele, né? Você vê que quando a gente vai para outras equipes, você tem um poder de investimento. O cara que é coringa, ele sai na frente do cara que só faz uma função. Eu sempre boto isso na cabeça deles, né? Eu tive o Mugni, que hoje está no Ceará, foi um jogador no Sport, fez diversas funções com a gente. Fez volante, fez 10, fez lateral esquerdo, fez praticamente todas as funções. Então, assim, a gente, quando tem a oportunidade amanhã na frente de eu trazer um jogo, tem o Eric mais 2, o Eric sai na frente porque faz mais de uma posição, o Mugni sai na frente, esses jogadores polivalentes saem na frente. Isso não é recado para os outros, não, é porque de repente o cara também não se sente confortável. Eu tenho beiradas que gostam só de jogar de um lado, e tem outros que gostam de jogar mais de um lado. Eu lembro quando a gente chegou no Santos, o Rodrigo tinha 16 anos, e eu dentro da anamnese, ele, pô, professor, eu gosto do lado esquerdo. Eu falei, pô, Rodrigo, aí é que é o lado do Bruno. Sendo que eu perdi o Bruno Henrique na minha estreia, com 6 minutos de jogo, ele tomou uma bolada e ficou 7 meses. Os 7 meses que a gente ficou lá. E aí eu ainda tinha o Arthur Gomes, que era um menino por aquele lado também. Aí eu falei, Rodrigo, vem cá. Você pensa em seleção? Ele, óbvio. Quem é que joga desse lado aqui na seleção? Ele, porra, é o Neymar, né? Eu falei, pô, vamos treinar do lado direito. Você vai chegar na seleção, você vai bater ali o Neymar, que tu falou em 2018. O Neymar hoje já é para mim um dos melhores do mundo, que eu vi, e é. Imagina ele mais alguns anos atrás. E ele foi, a gente começou a treinar ele, e ele foi muito bem pelo lado direito. Tanto quando ele vai pro Real, ele tem a situação do Vinícius, tinha a situação do Hazard, os caras do lado esquerdo, que gostam de jogar trocado, e ele começa a jogar pelo lado direito. Então, assim, porque ele era jovem, então depende se ele tem um moleque cabeça travada, não. O cara, eu prefiro brigar na minha posição ali, que é o que eu estou acostumado. Mas, pô, 16 anos, a gente tem muita coisa para aprimorar, para você perder alguns vícios também. Mas não deixa, a gente não pode deixar de saber que o lado que o cara mais gosta é aquele lado. Se eu puder, né, usar ele ali, beleza. Agora, se eu vejo que ele tem possibilidade de jogar em outras posições, a gente vai usar, mas não é loucura também. Não vou pegar um cara que se sente confortável. Eu já peguei atletas que eu falei, pô, você faz essa posição para mim? Ele, professor, não me sinto confortável. Cara, eu não vou fazer. A não ser se for uma necessidade muito grande, assim. Pô, faz quebra ali para mim? Já falei que não faço, mas faço. E a responsabilidade vai ser minha, porque se der errado, a responsabilidade é sempre do treinador. Então, só dando um exemplo, assim, o Eric em nenhum momento ficou de cara feia de não jogar mais na dele, sim de nos ajudar. E você vê que mesmo assim ele vem fazendo grandes jogos, mesmo adaptado. E hoje ainda foi para a função dele, também foi muito bem. Boa pergunta aí, Thiago. Acho que foi a pergunta que Jair Ventura mais falou, bicho. Boa noite, Jair. Gustavo Nascimento do Varela Net. Pegando esse gancho do William Oliveira, você é um cara que está recuperando muitos jogadores aqui do Vitória. O próprio Lucas Braga, que vinha sendo muito criticado. Ramon também, que vinha sendo muito criticado e agora está jogando muito bem. Menos contra a equipe do Botafogo. Aí Ramon foi o pior em campo. Mas eu concordo. É porque o Botafogo fugiu do que ele vinha fazendo, né? O próprio Neres e o Ricardo Hiller. Queria saber como é que você faz essa gestão de elenco para não deixar nenhum jogador se perder, entre aspas. E também como é a conversa no vestiário com esses caras. Cara, aí entra outra percepção, os tópicos que a gente estava falando de gestão, né? A gestão dá trabalho, lógico que dá trabalho. Se a gente sabe, fica mais jogo, mas a gente não pode abrir mão de nenhum atleta, cara. Não é que é certo que é errado, é que tem os treinadores que... não quer não, tá, tchau. Cara, eu gosto de trabalhar, dá mais trabalho, mas eu gosto de sentar, conversar, entender os caras. A gente tem a Maíra também que me ajuda nesse trabalho, que é uma profissional muito qualificada, já trabalhou comigo no Botafogo, né, e ajudou a gente aqui o ano passado também, já com o Carpini e com outros treinadores, experiente nisso. Então é importante esse trabalho também da gente recuperar, de entender que atrás desses caras vaiados, criticados, tem um ser humano, né, que a gente sabe da responsabilidade que é levar alegria para a nossa torcida, mas tem um peso muito grande quando a gente também não consegue, dentro das derrotas, dentro de falhas desses jogadores individuais, que são seres humanos, né, cara? Então, assim, a gente tem que recuperar. Eu prezo muito por esse lado humano também desses caras, então por isso que eu
não vou abrir mão de nenhum deles, vou estar sempre por eles. Lógico que vai ter um ou outro mais arredio, que não, de repente não quer ajuda, que já se vê fora do contexto, mas pô, o cara que pede, o cara que está todo dia feliz, querendo ser ajudado, precisando de ajuda, eu vou estar sempre ali dando as mãos e não desistindo deles, cara, porque o elenco, a gente sabe que a Série A, esses grandes investimentos, eles têm um poder de elenco maior. O nosso elenco é muito qualificado, por isso eu aceitei o desafio do Vitória, né? A gente tem peças para todas as posições, não falta, foi bem montado, só que alguns jogadores criticados e a gente recuperando, e também de gradativo, né? Porque não é expor o cara, porque o treinador, se quiser também, no momento que não é o momento propício, você bota o cara numa fogueira, então por vezes você vê o Braga nem ser relacionado, por vezes a gente não, o cara agora vai, por vezes segura, né? Então assim, a gente, o saber o momento de lançar também é uma percepção importante de todo o cenário, não só de um jogo. Jair, boa noite, Leonardo Góes, do Globo Esporte. Você falou aí de deixar de ganhar, apesar do jogo ser muito difícil. Mas os torcedores faz a conta assim nesse final de campeonato de ganhar todas dentro de casa. Verdade. Como recuperar esses pontos fora de casa e a importância da data FIFA agora de você recuperar jogadores, voltar jogadores do departamento médico e descansar os jogadores que aí estão jogando. A gente, se você olhar que a gente tem que jogar só os de casa, a gente vai jogar a toalha, acabou, não deu certo, né? A nossa perspectiva é que a gente possa fazer jogos como a gente fez contra o Santos, por exemplo, adversário direto, ir lá e vencer. Então a gente vai ter que vencer fora, porque a gente sabe que temos que vencer mais algumas partidas, e quando você não vence em casa, você vai ter que buscar esses pontos que foram deixados de ganhar, não perdidos, né, mas deixados de ganhar fora de casa. Não vai ter outra maneira. Não sei em qual vai ser os jogos, né, aquilo que eu falo da tabela, se olhar é loucura, mas a gente vai ter que achar esses pontos aí em alguns outros jogos fora, a gente possa voltar a vencer, né? Só tem Palmeiras, RB Sport, façam as apostas de vocês. E conseguir a manutenção. Professor Jair, boa noite, Caro Caldas, canal do Dinâmico. O senhor falou muito sobre percepção. Já houve alguma percepção em utilizar o Mateuzinho como segundo volante, jogando de costas? Porque ele, desde que chegou ao Vitória, ele já jogou de lateral esquerdo, segundo volante, meio armador, ponta de pé fechado, ponta de pé aberto. Principalmente ainda faltam 5 jogos e muito provavelmente haverá algumas suspensões ainda naquele setor de meio de campo, que é o setor onde tem mais confrontos no jogo. É possível utilizar pela forma como ele consegue girar de costas para pressão, fazer o passe longo, inverter corredor, passe na profundidade, o senhor ganhar esse jogador tem até o poder de característica de marcação também, intensidade dele próprio, e principalmente criando. O Ronald, inclusive, no segundo tempo hoje cresceu muito, criando por ali, no entre linhas, girando. Enfim, é possível utilizar. O senhor já teve essa percepção com o Mateuzinho? Já. Boa pergunta. Já, diversas vezes. Ele, o Aitor também, numa situação de uma necessidade. O Aitor acho que não tem característica não, o Mateuzinho tem. Provavelmente hoje, pelas ausências dos nossos médios, seria uma situação, caso a gente estivesse perdendo o jogo, de trazer, até conversei com o Aitor também, de trazer um desses dois para fazer essa função. E vejo sim, tranquilo os dois. No contexto de jogo, com a linha alta, para sair para jogar, tudo bem. Mas quando baixa, para Aitor ali no centro, é mais complicado. Eles podem fazer pela parte... Principalmente pela parte física, né? Tática, de poder jogar de frente. Acho que é uma opção que a gente ganha, assim, de jogar eles como um médio ali por dentro. Acho que os dois podem fazer. Tá aí, coletiva de Jair Ventura. Quero saber o que é que você achou da coletiva. Peço para você não esquecer de apertar no inscrever-se. E deixa eu atualizar vocês, ó, a vaquinha pra gente ir pro Allianz tá em R$ 1.458,27. Quem puder, o Pix é vaquinhadocanto@gmail.com. As passagens foram 2.477. 2.477. Então, faltam aí R$ 900 mais ou menos pra gente bater essa vaquinha do Allianz, que será dia 19. Eu e Gé Santa, Cartola Tático, deve colocar a passagem de Paulo e Thiago. Um abraço pra Sandro. É isso, meus amigos. Mais um vídeo aqui no canto. Deixa o like, se inscreva, compartilhe. 8h30 ao vivo aqui, hein? Nem sei se o vídeo ficou pequeno, se ficou grande. Comente aí se você gosta desses vídeos, tá? E deixa o like na transmissão de Palmeiras e Vitória direto do Allianz. Um abraço, valeu, fui!